Boa tarde! Hoje é segunda-feira, 18 de novembro, e nós vamos falar sobre as repercussões das eleições nos Estados Unidos aqui no Brasil. E também sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário pelo YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparecem o nome e a logo do programa, e daqui a pouco é nessa tela que serão inseridos o nosso entrevistado do dia e também as nossas matérias. Mas vamos começar com o nosso giro de notícias com informações importantes e preocupantes também. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance para atacar o território da Rússia. Segundo o jornal The New York Times, a liberação foi motivada pelo envio de tropas norte-coreanas para lutarem na guerra da Ucrânia ao lado dos russos. Até o momento, a Ucrânia poderia usar esse tipo de armamento apenas para se defender no próprio território. E o disparo de mísseis de longo alcance fornecidos pelos próprios Estados Unidos contra a Rússia era um tabu até o momento, porque o presidente russo Vladimir Putin considera que isso muda o caráter do conflito. Ele havia feito até mesmo represálias, como, por exemplo, a realização de testes nucleares. E ainda falando sobre o cenário internacional, o encontro de líderes do G20 está sob comando do Brasil pela primeira vez. E ele começou hoje, no Rio de Janeiro. O foco do evento é o combate à fome, a mudança climática e reforma das instituições de governança global, como a Organização das Nações Unidas. O evento será realizado até amanhã e reúne líderes de 19 países, mais os representantes da União Europeia e da União Africana. E diplomatas que já estão aqui no Rio passaram os últimos dias discutindo os termos de uma declaração conjunta, que será divulgada ao final do encontro. Há pontos que geraram impasse, entre eles o conflito entre Rússia e Ucrânia, que a gente acabou de citar, as propostas de taxação de grandes fortunas e questões relacionadas à mudança climática. O G20 é considerado o principal fórum de cooperação econômica internacional. Para finalizar, uma notícia ruim para as vítimas, do desastre em Mariana. A Justiça Federal absolveu as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, que aconteceu em 2015. Em uma decisão publicada na última quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região justificou a absolvição com base na ausência de provas suficientes para estabelecer a responsabilidade criminal direta e individual de cada réu envolvido. Além das mineradoras, a decisão absolveu 22 pessoas, entre diretores, gerentes e técnicos das empresas. O processo era julgado na esfera criminal, mas os acusados também respondiam por danos causados ao meio ambiente. E a gente volta a falar do cenário internacional. Bom, como você já sabe, Donald Trump venceu as últimas eleições nos Estados Unidos e vai retornar à Casa Branca no começo do ano que vem. Esse retorno tem repercussões que vão além das fronteiras do próprio país, com reflexos diretos em países como o Brasil, especialmente no que diz respeito ao comércio e à política externa.
Para a gente tentar entender um pouquinho melhor sobre esses reflexos, vamos conversar agora com o André Pitaluga, que é mestre em ciência política e pesquisador na área de história da política externa brasileira. Ele aparece aqui de forma remota para a gente. Olá, André, bem-vindo novamente ao Conexões. Olá, bom dia. Eu sou um homem cis, de cabelos e barbas curtas, pretos, olhos pretos, uso óculos também igualmente preto, de pele parda. Bom, obrigada pela sua descrição física, André. Bom, para a gente começar, falando nas relações internacionais, nas relações que o Brasil estabelece com os Estados Unidos, deve ser alterado de forma significativa depois da eleição, né? Não reeleição, porque ele passou um tempo longe da Casa Branca, mas da eleição do Donald Trump e da volta dele à Casa Branca? De maneira geral, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos tendem a assumir um papel bem menor do que poderia estar acontecendo no governo Biden. O governo Trump, ele promete adquirir uma forma neo-isolacionista, é, enclausurando a sua atuação norte-americana em si dos seus próprios interesses, o que para o Brasil é muito ruim, porque o Brasil é um país que necessita de forma sistemática que o multilateralismo funcione. E a proposta de política externa do governo Trump não é das melhores nesse sentido. Com relação ao comércio internacional, é bem provável que também tenhamos impactos negativos, principalmente com as políticas protecionistas que o Trump também promete para o seu segundo governo, o que também pode impactar as nossas exportações, em especial de produtos industrializados. Bom, então é possível que as relações comerciais mudem então nesse cenário, né? O Brasil deve passar a exportar menos para os Estados Unidos devem exigir menos importações dos produtos brasileiros? É possível que sim, e principalmente no que concerne a produtos industrializados, sendo que os Estados Unidos é um grande mercado consumidor para esse tipo de produtos vindos no Brasil. E levando em conta que o nosso outro grande alvo de produtos industrializados é a Argentina, que também possui um governo que, de certa forma, tem uma política externa um tanto quanto hostil, eu prevejo períodos complicados para a indústria brasileira no que consiste ao mercado internacional. Bom, para a gente finalizar, isso são só especulações, claro, né? Mas como que a gente pode entender o nosso cenário político, né, sendo influenciado pela volta do Trump à Casa Branca? A gente sabe que há um aceno à extrema-direita aqui no Brasil. Pode haver alguma mudança no nosso cenário político com essa volta? De maneira formal, a eleição do Trump não influencia no que se diz respeito às implicações jurídicas que estão em trâmite na nossa Suprema Corte. Porém, é claro que a eleição do Trump ela aponta para uma nova onda conservadora e pode sim impactar no que diz respeito à política eleitoral daqui a 2 anos. E também, com a ascensão do próprio Elon Musk a um cargo importante no governo Trump, a gente tem que também pensar muito de como serão as atuações das Big Techs durante o processo eleitoral. A resposta que o próprio Elon Musk deu à primeira-dama do Brasil já nos lia um alerta muito, muito preocupante com relação à interferência dessas grandes corporações tecnológicas no nosso processo eleitoral. Bom, a gente conversou então com o André Pitaluga, mestre em ciência política e pesquisador na área de história da política externa brasileira. Muito obrigada pela sua presença aqui de novo com a gente. Até a próxima. Boa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou disponível sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada, André. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem informações sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Será que ela é suficiente? Será que nós temos cumprido o que determina a legislação?
Além disso, a gente também fala sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e a derrota do Vila Nova, com informações do Doutores da Bola. Te vejo daqui a pouquinho, viu? Estamos de volta com Conexões de hoje e agora nós vamos falar sobre inclusão. O artigo 6º da Constituição Federal inclui o trabalho como um dos direitos previstos para todos os cidadãos brasileiros. Mas será que esse direito é amplamente assegurado para pessoas com deficiência? Saiba mais informações na nossa matéria. Há quase 30 anos, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência tem garantido a inclusão de PCDs, dentre outros espaços, no mercado de trabalho. Ainda assim, os dados apontam uma baixíssima presença de pessoas com deficiência nas empresas. Mas antes de entrar em detalhes, pensando no nosso público cego e de baixa visão, vou fazer a minha descrição. Me chamo Amanda Dutra, sou uma jovem mulher negra de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros. Meus olhos também são escuros. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, o nível de ocupação de pessoas com deficiência é de 26,6%. Isso quer dizer que no Brasil, apenas 1 a cada 4 pessoas com deficiência está empregada, já que 45 milhões de pessoas estão nessa condição, o que representa 24% da população brasileira. O professor e consultor de projetos de inclusão, Oswaldo Barbosa, explica quais as formas de garantir essa presença de PCDs nas empresas e como projetos voltados a essa inserção podem mudar esta realidade. Já há décadas que a gente tem todo um movimento, que a gente fala que é um movimento de implantar políticas de diversidade, nos ambientes corporativos, nas empresas. Então nós temos também a própria evolução do movimento das pessoas com deficiência, que cada vez mais buscam os seus direitos. Temos a Declaração Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, declarada pela ONU lá em 2006, foi ratificada aqui no Brasil em 2007, já em 2008. Então, de uma forma geral, hoje, cada vez mais a gente vivencia que tem mais empresas que contratam pessoas com deficiência. Contudo, nós temos ainda desafios. Oswaldo Barbosa tem oferecido serviços de consultoria ao FintePoder, que é o Fórum de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, em parceria com o Ministério Público do Estado. E esse fórum, que é o FintePoder, ele reúne, então, todas essas organizações para pensarmos ações em conjunto. Então, eu fui convidado pelo FintePoder para estar aqui com todas essas organizações no estado de Goiás, para a gente trazer 2 inovações, 2 metodologias que podem fazer a diferença em melhores resultados para a inclusão. Quais são essas metodologias? A primeira é o emprego apoiado, que é uma metodologia já criada nos anos 70 nos Estados Unidos, que se propagou pela Europa, muitos países, e que aqui no Brasil, pelo nosso querido professor Romeu Sasaki, que foi o pioneiro em trazer essa metodologia para o Brasil. Mas apesar dele falar dessa metodologia já nos anos 90, no estado de Goiás hoje, eu posso dizer que basicamente nós não temos profissionais capacitados, habilitados para trabalhar com essa metodologia. Bom, a segunda metodologia que a gente traz para o FintePoder é o IMGI, é o Índice de Maturidade em Gestão Inclusiva, que é uma ferramenta gerencial que é capaz de orientar as empresas que querem, de fato, promover a inclusão. A gente fala que tem 2 tipos de empresa: aquelas que apenas querem cumprir a lei de cotas e aquelas empresas que, de fato, querem promover um ambiente inclusivo. Esta primeira metodologia, o emprego apoiado, é um método de inverter a lógica de formação no trabalho. A abordagem consiste na ideia de que as pessoas com deficiência precisam primeiro ser incluídas para, assim, receberem a devida qualificação e treinamento. Isso diretamente no posto de trabalho. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, a gente traz informações sobre esporte. Os estudantes do Doutores da Bola falam como que foi o último final de semana com os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.
Vila Nova e Ituano protagonizaram um excelente jogo em reta final de campeonato brasileiro. Final da partida 4-3 para o time de Itu. Mas antes de trazer detalhes sobre essa partida, começo me descrevendo. Eu sou um jovem negro de 1,85 m com cabelo crespo e barba. Sobre a partida, o Vila Nova começou a partida perdendo, conseguiu fazer a virada e na reta final deixou o Ituano chegar. Ituano, que brigava para permanecer na Série B, tem como Ponte Preta um dos seus rivais e também perdeu na rodada. Vila Nova pode fazer um jogo para cumprir tabela, embora tenha ali abandonado o sonho do acesso. Com essa derrota e a vitória do Sport, um possível acesso não se concretiza nessa temporada. E faz um último jogo fora de casa contra o Paysandu, que já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, e o Ituano chega para brigar de vez para não cair para a Série C nesse campeonato brasileiro. Bom, você tem visto, né, os estudantes do Doutores da Bola sempre falando sobre esporte, principalmente sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, e eles são orientados pela professora Gabriela Marques e fazem parte de um projeto de extensão chamado Doutores da Bola, como eu disse, e que é ligado à Faculdade de Informação e Comunicação. Bom, você também pode participar do Conexões, assim como os estudantes de jornalismo. Você faz isso mandando as suas informações pra gente, sugestões, críticas, elogios. O número para você mandar essa mensagem está aparecendo, opa, saiu da tela, mas apareceu aqui, 629-9181-1406, 629-9181-1406. Além disso, você também pode acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Procura os nossos perfis, já começa a seguir, curtir, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, mandar também as suas sugestões. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Até amanhã. Tchau, tchau.